O mundo está sendo coberto com o amor, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, o domínio próprio e a alegria de Cristo. Cada pessoa que ouve o chamado e decide somar a grande comissão dada por Deus é um pedacinho desta cobertura que envolve o mundo. Pessoas que sozinhas seriam apenas retalhos, mas juntas e bem costuradas formam uma bela colcha que envolve, transforma e alegra os 5 continentes. Retalhos que começaram a chegar a 112 anos e foram sendo costurados de acordo com a sua harmonia de cores e resistência. Cada um colocado no momento certo, ao lado de outro que melhor lhe completa. Missões Mundiais é assim, feita de retalhos, pedaços coloridos de cada vida que por ela passa e que vão sendo costurados em sua história. Retalhos escolhidos pelo dono desta grande fábrica de costura que é a obra missionária. Retalhos que seguem chegando e cobrem o mundo com a alegria de Jesus. Boa noite, família EBAI, boa noite a todos que nos acompanham. É um prazer estarmos aqui. Hoje estou acompanhado dos nossos amigos, Pastor Eliel, muito obrigado, pastor, pelo seu auxílio. Marcos Marcato, grande amigo, obrigado, Marcos, por essa noite. Vamos celebrar ao Senhor, vamos louvá-lo com alegria por tudo que Ele tem feito por nós. Todo tempo, a Bíblia diz, em todo tempo louvarei o Senhor. Pois com poder tem feito grandes coisas.
Olá, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, dependendo do horário em que você esteja assistindo esse culto. É bom estarmos juntos mais uma vez, e como já temos dito em outras ocasiões, ainda que não sejamos do ponto de vista físico presentes nesse mesmo ambiente, que é aqui o ambiente onde nós estamos gravando esse culto, nossa igreja, mas estamos espiritualmente conectados, ligados, a nossa alma, nossa mente, nossos corações estão unidos no Senhor. E é com esse entendimento, é com essa palavra de saudação que quero dizer mais uma vez que é bom estarmos juntos novamente, reunidos para adorar o Senhor. Obrigado aos músicos por estarem conosco hoje aqui. Mais uma vez, Marco Vicente aí nos conduzindo, né, na ministração, no louvor, acompanhado aí do Marcos Marcato, isso? Acertei? Muito bom tê-lo aqui. E o nosso querido irmão Eliel, né, o nosso obreiro, pastor missionário ali em Santa Felicidade, e é ele quem vai trazer a palavra para a gente nessa noite. Daqui a pouquinho ele vai estar com a palavra. Queridos, nós estamos numa semana especial, uma semana de oração pró-missões, né, e terminamos agora na sexta-feira, mas para essa semana continua ainda o desafio de estarmos lembrando de orar e lembrando de contribuir. E sobre isso, o nosso querido Lucas tem uma palavra importante para dar. Como promotor de missões, eu convido o Lucas, nesse momento, então, para dar uma saudação e, mais uma vez, fazer o nosso momento de promoção missionária. Lucas Rejeita, a palavra é sua. Olá, irmãos da IBAE, aqui quem fala é o Lucas, e eu vim mais uma vez conversar com vocês sobre a campanha de missões mundiais 2020. Ao longo da última semana, nós estivemos juntos em oração, sempre às 7 horas da noite, para orar pelos projetos da Junta de Missões e também pelos motivos específicos de oração de cada um dos 5 continentes. Como eu já falei, a oração é a base de qualquer campanha de missões, porque nós somos apenas colaboradores. A obra é de Deus, e quem realiza ela é o Espírito Santo. E hoje eu vim falar sobre um segundo aspecto muito importante de missões, as ofertas. Por quê? Porque as pessoas não têm apenas necessidades espirituais, elas também têm necessidades físicas. Nós precisamos prover o sustento dos nossos missionários, essas pessoas que vão até o campo para realizar a obra de Deus. A gente tem o exemplo do apóstolo Paulo, que em Atos, ao longo da sua primeira viagem missionária, passa recolhendo nas mais diversas igrejas que ele vai fundando provisões para os cristãos de Jerusalém, que estavam passando por necessidades. Ele narra um pouquinho disso na segunda carta aos Coríntios,
no capítulo 8, versículos de 1 a 4. Vou fazer a leitura. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade. Pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam, e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram incessantemente o privilégio de participar da assistência aos santos. Então aqui a gente vê Paulo falando sobre a igreja da Macedônia, que deu tudo o que podia para ajudar os cristãos do outro lado do mundo. E eu te convido a fazer o mesmo. A nossa proposta, minha, do pastor Natan, da IBAI, é que você também se engaje ofertando nessa campanha de missões mundiais. Nós temos a seguinte ideia, que ao invés de comer uma pizza em família, você destine o valor dessa pizza, um valor simbólico de uma pizza média que é R$40, para a campanha de missões mundiais. Se você e a sua família comem, por exemplo, uma pizza, destinem o valor de R$40 para a campanha. Se vocês em família pedem 2 pizzas, podem tentar talvez fazer a oferta de R$80. A nossa sugestão é que você deixe de usar o dinheiro para o seu próprio bem e use esse dinheiro para abençoar vidas ao redor do mundo. E para que a gente consiga identificar essa sua contribuição na conta da IBAI, a gente criou um código. Como a campanha de missões é do ano de 2020, a gente incentiva você a colocar o valor de 20 centavos ao final da sua contribuição. Por exemplo, se você tomou a decisão de contribuir R$40, eu peço que você faça uma transferência para a conta da IBAI no valor de R$40,20. Assim, ao ver esse valor 20 centavos ao fim da sua contribuição, a gente vai saber que esse valor é para a campanha de missões mundiais. Em qualquer dúvida, você pode contactar o pastor Natan e também a Márcia, e eles vão estar disponíveis para tirar qualquer dúvida. A gente mesmo afastado, a gente segue em comunhão como família IBAI, e eu desejo a vocês uma ótima semana e que se cuidem, que Deus esteja abençoando vocês. Um abraço. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Esse é o nosso tema da nossa campanha de missões mundiais. Faça a terra se alegrar. E para alegria nossa, temos aqui o nosso irmão Eliel conosco. E Eliel, mais uma vez, muito obrigado por você ter aceito esse convite, vir pregar em nossa igreja neste domingo, compartilhar uma palavra com os nossos irmãos. E a gente tem lembrado sempre de orar por Santa Felicidade, e a gente tem sempre boas referências do que o trabalho tem crescido, e temos louvado a Deus, Eliel, pela sua vida, pela Meire, pelos filhos, pela família pastoral que Deus colocou ali, junto com outros irmãos líderes que estão sempre firmes ali. Não é? E nós queremos registrar a nossa palavra de gratidão e de carinho pela nossa missão lá em Santa Felicidade e todos os líderes que apoiam lá o obreiro Eliel e a sua família. Muito bem, queridos. Antes de passar a palavra, Eliel, a gente sempre higieniza. Né? Nós estamos agora nessa era de cuidados e a gente vai higienizar esse microfone, passar a palavra para você. Vamos orar? Chega um pouquinho mais para perto aqui. A gente vai orar pela sua vida e eu vou te passar então a palavra. Senhor, obrigado mais uma vez por estarmos reunidos hoje aqui, neste domingo especial de culto, de louvor ao teu nome. Te louvamos pela presença do Eliel conosco e rogamos sobre ele a tua bênção, Senhor. Que no abrir dos seus lábios a gente ouça a tua palavra para o nosso coração. Por isso nós rogamos que o Senhor possa ungí-lo mais uma vez para esse momento. E já pedimos, abençoe sua vida, sua família, seu trabalho, ó Deus, de liderança ali em Santa Felicidade, na nossa missão, na nossa congregação. Ó Deus, que esse trabalho cresça e prospere para a glória do teu nome. Nós oramos por ele, oramos por nós, que os nossos corações estejam preparados para receber do Senhor essa palavra. Em nome de Jesus. Amém. A água está aí já separadinha. Okay. Obrigado, pastor Natan. Para mim é
É muito gratificante estar aqui. Aqui eu sou sempre bem acolhido. Me sinto como um verdadeiro filho na casa da mãe. Então, obrigado, pastor Natan. Obrigado a todos os irmãos que sempre nos acolhem, sempre estão com os braços sempre abertos para nos receber. Obrigado também ao Marcos Vicente e ao Marcos Marcato, que toquei junto com eles, então foi um privilégio. Eu sou um nível bem inferior, mas ficou bom. Eu creio que tenha ficado bom. Eu quero partilhar a palavra do Senhor debaixo desse tema de missão, transforme o mundo com a alegria de Jesus. Eu gostaria mais de focar na ideia de transformação, de transformar, e essa palavra transforme, né? Debaixo do tema transforme o mundo, eu gostaria mais de extrair esta ideia, este tema, e dali decorrer sobre a mensagem nessa noite ao seu coração. Noite ou dia, né? Depende do horário que você vai assistir. Mas, a princípio, neste domingo à noite, se você estiver nos acompanhando, eu gostaria que você, se tiver Bíblia, você pode abrir a sua Bíblia aí, em Marcos, no capítulo 4, versículos 26 a 29. A Bíblia minha está aqui no celular, hoje estou mais antenado um pouquinho. Diz assim, a palavra de Deus, uma parábola, diz assim, a partir do verso 26, ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga. E então o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Eu gostaria de utilizar esse texto, extrair a mensagem do Senhor para os nossos corações, nesse texto, sob o tema Cooperadores da Missão de Deus. E desse texto nós vamos extrair as verdades para o nosso coração, para a nossa vida. Eu gostaria de que ao final dessa mensagem você refletisse sobre a sua vida, sobre o seu chamado, sobre aquilo que Deus chamou para que você fizesse. Bom, ainda hoje, por coincidência, eu li a história de um líder político. Não sei se é verídica a história, mas ele chamou todos os seus comandados para uma sala, mandou que trouxesse uma galinha. Ele pegou a galinha, aquela galinha, tirou todas as suas penas, e a galinha tentava fugir dos seus braços, da sua mão, mas ele continuava tirando, e quando ele tirou todas as penas daquela galinha, ela já sangrando, ele soltou a galinha, pegou uma quantidade de milho que ele tinha junto de si, jogou o milho no chão, e a galinha toda machucada, sangrando, sem pena, veio até ele e começou a comer o milho que ele jogava, e ele então começou a caminhar pela sala e a galinha corria atrás dele. Isso me chamou a atenção, e eu pensei comigo, o diabo faz assim. O diabo rouba tudo aquilo que Deus deu para a sua criação. Nós como criaturas de Deus. Satanás, ele
Ele rouba a nossa dignidade, ele rouba a nossa beleza, ele rouba a nossa honra, ele nos faz sofrer, ele faz o ser humano sofrer. E muitos ainda continuam correndo atrás dele, comendo as migalhas que Satanás joga e que o diabo lhes dá. Olhando para este cenário de pessoas correndo atrás de Satanás e recebendo as migalhas que o diabo lhe dá, olhando para este cenário, a gente se pergunta, qual a missão de Deus em tudo isso? A missão de Deus é salvar o ser humano dessa escravidão, da escravidão imposta pelo diabo, da escravidão imposta pelo pecado. Cristo Jesus, ele foi enviado como Filho único de Deus para ser entregue na cruz do Calvário em sacrifício único e eficaz pelo perdão de todo aquele que crê em Jesus. Esta é a missão, de forma resumida, é a missão de Deus. E nós somos cooperadores desta missão. Satanás, ele escraviza, ele aprisiona, ele faz com que pessoas caminhem na sua direção, atrás dele, e ele vai dando a elas as migalhas que ele tem. E nós, como cooperadores da missão de Deus, vamos resgatar essas vidas que lá estão aprisionadas. Veja o verso 26 que nós acabamos de ler. Diz assim: ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. A nossa missão, como cooperadores na missão de Deus, é lançarmos a semente. E de que forma que nós lançamos a semente? E que semente é esta? Nós não vamos atrás das pessoas escravizadas por Satanás e as arrebatamos das mãos dele com força. Não. Nós semeamos o Evangelho. E de que forma nós semeamos o Evangelho? Nós proclamamos o Evangelho. O apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios que nós pregamos, aprove a Deus salvar o homem pela pregação, que é loucura para o grego, que busca sabedoria, e é desonra para o hebreu, que quer sinal miraculoso. Mas da missão de Deus, sendo nós cooperadores, nós devemos semear. E de que forma nós semeamos então? Proclamando o Evangelho, pregando o Evangelho. E de que forma que nós pregamos o Evangelho? Falando, proclamamos o Evangelho, falando do amor de Deus, testificando daquilo que Deus tem feito em nossas vidas. Ou ainda, nós podemos proclamar o Evangelho através das nossas atitudes, através daquilo que nós fazemos. Recentemente eu conversei com uma missionária que estava trabalhando dentre os muçulmanos, e ela disse que lá ela não podia falar nada de Jesus. E então eu perguntei para ela, como você pregava o Evangelho lá? Ela disse para mim, eu vivia o Evangelho. Queridos, existem pessoas que as suas atitudes são tão ruins que escondem Jesus, o brilho de Jesus dentro da sua vida. Nós podemos pregar o Evangelho falando, e devemos pregar o Evangelho falando, mas também através das nossas atitudes.
Nós nunca sabemos qual semente vai vingar. E por isso, quando nós falamos do amor de Jesus, nós estamos lançando essas sementes como cooperadores na missão de Deus. Não sabemos qual dessas sementes vai vingar, mas a nossa missão é esta: é só semear, é proclamar o Evangelho. Proclame o Evangelho, proclame o Evangelho. Pedro diz: proclame o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Algumas pessoas são chamadas e têm algum chamado específico para proclamar o Evangelho dentro do seu bairro, na sua cidade, no país onde vive. Mas outros são chamados para proclamar o Evangelho e vão além das fronteiras do país em que nasceram. Vão proclamar o Evangelho em outros países, em outras nações, para outros povos. Deus os chama e faz com que a chama missionária, o desejo de proclamar o Evangelho, seja tão forte em seu coração que a pessoa sinta-se incomodada a ponto de deixar todo o conforto que tem, tudo aquilo que conquistou, seja financeiramente, seja através de amizade, deixa tudo para trás e vai proclamar o Evangelho para outros povos, para outras nações, para outras culturas, e lá se levantam pessoas que estavam seguindo a Satanás, comendo as migalhas que o diabo lhes dava. Lá existem pessoas assim, e elas são resgatadas quando recebem a semente do Evangelho que cresce em seu coração. E lá eles começam a partilhar também do Evangelho do Senhor Jesus. E Cristo Jesus vai alcançando essas pessoas. Talvez nesse momento eu esteja falando com um adolescente e que, através dessa palavra, o seu coração palpita mais forte dentro do seu peito, assim como um adolescente que fui, que quando ouvi a palavra do Senhor falando sobre missões, meu coração ardeu. E eu me emocionei naquela tarde, senti o desejo de apregoar o Evangelho. Me alistei para as fileiras como soldado de Jesus, tendo Jesus como meu general. Eu imaginava que eu ia para um outro país, mas Deus tinha um plano diferente para mim. E eu estou aqui no meu país, numa cidade diferente, apregoando o Evangelho e resgatando vidas. Eu quero falar com você que me ouve e que você sente o chamado de Deus. Não se intimide, não fique parado, não fique acuado, não tenha medo. Cristo Jesus, Ele nos conduz e Ele dirige a nossa vida. Rick Warren, num livro que ele escreveu, Igreja com Propósitos, ele diz que uma igreja, quando ela não cresce, está ali faltando saúde. Não é uma igreja saudável. E talvez um dos sintomas, uma das doenças que mais acometem as igrejas e que prejudicam a sua saúde é a falta do investimento em missões, investimento de pessoas. É a falta da proclamação do Evangelho, de promover missões dentro do seu bairro, da sua cidade, do seu país, e para outros povos e para outras culturas, porque, afinal de contas, a missão primeira da igreja é ser cooperadora de Deus na sua missão de resgatar vidas que são escravas de Satanás. E quando eu olho para uma igreja assim que estagna, que fica estagnada, se a gente fizer uma pergunta para os irmãos, escute, se você pudesse medir de uma escala de 0 a 10,
qual sentimento, desejo de proclamar o evangelho você tem? Geralmente as pessoas dizem não ter ou transferem esta responsabilidade para outros. Mas quando uma igreja, toda ela, entende que a missão de Deus é resgatar vidas e que Ele é um cooperador dessa missão, a igreja cresce e avança. Na missão de Deus, tem coisas que só Ele faz. Observe o versículo 27, nos diz assim: noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como a semente germinou. Se você perguntar para um agricultor que lançou a semente na terra, plantou a semente ali, se você perguntar para ele o que acontece dentro da terra para que aquela semente cresça, ele talvez não saiba lhe explicar. Mas ele sabe que ele precisa colocar a semente ali. Ele não tem poder de influenciar aquela semente quando ele coloca ela dentro da terra. Ele não consegue fazer alguma coisa para que ela cresça. Ele nem entende de como aquilo acontece, o milagre daquela transformação acontece, daquela semente se transformando e virando uma árvore, virando uma planta que vai produzir o seu fruto. Ele não sabe te explicar como isso acontece, mas o fato é, ele sabe que tem que lançar a semente. A nossa responsabilidade como cooperadores na missão de Deus é lançar a semente. O que Deus vai fazer, é Ele quem faz, e não sou eu, não é o pastor da igreja, não é você, mas é Deus quem faz. Existem coisas, na missão de Deus, tem coisas que só Ele faz. Por isso que depois de semear, a gente descansa. Nós não temos a responsabilidade de convencer, de obrigar ninguém a se converter, nem de convencer ninguém. Quem faz isso é o Espírito Santo de Deus. É um milagre de Deus em ação na vida desta pessoa que recebeu a semente. Este é um milagre que só Deus pode fazer. Você não consegue, nem que você queira se comprometer com isso, é só Deus quem pode fazer. Às vezes, na proclamação do Evangelho nos faltam palavras, mas Deus nos capacita. Conheci um pastor que foi para a África, e lá, ele com o seu tradutor, foi até uma tribo. Chegando lá nessa tribo, ele começou a conversar com o líder da tribo. Evangelizou o líder da tribo, orou com ele, orou por ele. Saiu dali. E o tradutor perguntou para ele: há quanto tempo você fala esse dialeto? E ele disse: eu nunca falei. Eu estava falando em português com ele. Bom, Deus fez com que ele compreendesse e fosse compreendido. Existem coisas na proclamação do Evangelho, como cooperadores da missão que somos, da missão de Deus, que é só Deus quem faz. É só Deus quem faz. Se você não conseguir fazer alguma coisa, Deus lhe dá um dom, nem que seja temporário, para que você cumpra a missão de Deus e seja um cooperador na missão dele. Neste caso, o pastor recebeu de Deus um dom, falou, conversou com o líder daquela tribo, e ele foi compreendido e se fez compreender e compreendeu também o que o rapaz falava.
a exemplo da mula de Balaão, que falou com Balaão. Sabe, queridos, Deus, Ele pode fazer coisas extraordinárias através da sua vida, mas existem coisas que é só Ele quem faz. A gente não pode obrigá-lo ou desejar com que Ele faça sempre. Ele faz no momento em que Ele quer, na hora em que Ele quer, para que se cumpra a missão dEle e os planos dEle na vida de uma pessoa, ou então na sua igreja, ou então dentro de uma comunidade. Mas o certo é que existem coisas na missão de Deus que só Ele faz. Às vezes, nos parece faltar o sustento. Às vezes, nos parece faltar dinheiro. Me recordo que, no final do ano, minha esposa disse para mim assim: Eliel, o Caleb cresceu e as calças dele estão ficando pela canela. As camisas estão ficando com a manga curta. E eu olhei para ela e falei: querida, nós vamos ter que orar. Oramos, Deus mandou um amigo, veio em nossa casa, irmão, companheiro de ministério. Eu fiz uma lasanha de linguiça para ele, ele comeu. Depois, quando ele estava indo embora, ele disse para mim assim: eu não quero que vocês fiquem ofendidos, ele nos disse, mas eu trouxe aqui um monte de roupa que a minha cunhada comprou. Roupa que, inclusive, o filho dela não usou. E eu gostaria de dar para vocês. Vocês aceitam? Bom, falei, claro. Meu filho começou a usar roupa com determinada marca que eu nunca tinha usado, nem usei. Não sei se um dia eu vou usar. Nova. Deus supre a necessidade quando nós olhamos para a sua missão e estamos envolvidos nela, e nós olhamos para dentro dela e pensamos: está nos faltando algo? Descanse, porque existem coisas que só Deus faz. Não adianta você ferver a sua cabeça, imaginar, criar estratégias. Não adianta, existem coisas que só Deus faz. Tem um irmão na congregação que às vezes me liga alguém precisando de algo, e logo em seguida ele me liga dizendo assim: pastor, senti no coração de doar isso daqui. Eu falo: pode doar, porque eu já sei quem precisa. Deus toca o coração dele para que ele faça a doação necessária, para que ele ajude a quem precisa, para que ele invista no reino. Jesus, ele não disse assim: rogai, pois, ao Senhor da seara que envie investidores para a sua seara. Jesus disse assim: rogai, pois, ao Senhor das searas para que envie trabalhadores para a sua seara. Porque existem coisas no reino, queridos, que é só Deus quem faz. Deus levanta mantenedores, e enquanto eu estou transmitindo essa palavra ao seu coração, Deus pode estar tocando o seu coração para que você seja um desses mantenedores, desses investidores no seu reino. Deus não precisa que a gente fique pedindo, mas Ele toca o seu coração. Ele usa você, Ele usa a sua vida para abençoar e para ajudar aqueles que precisam. Por isso, descanse, durma, pois a missão é de Deus. E Ele cuidará de fazer aquilo que é impossível. Descanse, porque existem coisas na missão de Deus que só Ele faz. A missão de Deus, ela vai se findar quando acontecer a colheita. O verso 29 diz assim: logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a época da colheita. Eu gostaria de falar ao coração de pessoas que me
assistem e me ouvem neste momento, dizer que existe um grupo de pessoas que serão arrebatadas quando Cristo Jesus voltar. Mas existem pessoas que encontrarão o Senhor Jesus antes. Eu liderei um jovem com 18 anos, um exemplo para todos os outros jovens, cristão, investia a vida dele no reino. E em uma ocasião, ele passando uma esquina com a sua moto, foi atropelado e morreu. Ele foi colhido um pouquinho antes. Ele não vai experimentar o arrebatamento. Meu pai era um proclamador do Evangelho. Mas chegou um momento em que ele dizia para mim: filho, eu estou sendo entregue por libação. Os que leem a Bíblia vão entender. Ele entendia que o tempo dele estava se findando. Passou um pouco de tempo, ele faleceu. A missão de Deus na vida do meu pai, na vida deste jovem, se findou. Eles participaram da colheita. Mas Jesus vai voltar. Essa é a promessa dele. O apóstolo Paulo diz que quando ele voltar, ele vai arrebatar, levar consigo a sua igreja. E esta é a colheita que esse versículo 29 se refere. Você pode ser chamado para ser um trabalhador dessa colheita, para ser um semeador. Deus pode estar tocando no seu coração enquanto nós pregamos essa palavra, para que você seja um investidor. E o seu coração arde dentro do seu peito. Mas eu posso estar falando com alguém que não tem certeza da sua salvação. E este é o momento oportuno para que você reflita sobre a sua vida. O apóstolo Paulo diz assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente ou do vosso entendimento. Eu quero convidar você a fazer esta reflexão. E que você, sendo tocado pelo Senhor Jesus nessa noite, ouvindo o chamado do Senhor nessa noite, você possa atendê-lo e entregar a sua vida a Jesus. E quem sabe, você é um destes que Deus levará para outro país, para outro lugar, para outra cidade, para outros povos, para outra cultura. Quem sabe você seja um desses investidores que Deus está chamando nessa noite. Que Deus possa falar ao seu coração. Que o Espírito Santo de Deus possa tocar a sua vida. A missão é de Deus. Eu e você somos cooperadores. Existem coisas nessa missão que só Deus faz. Ele cuida de você. Ele cuida da sua missão. Ele cuida dos seus. Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Uma ocasião, estive em São Paulo, pregando o Evangelho. Um adolescente entregou a vida a Jesus. Confesso que eu me senti frustrado como evangelista. Pensei, meu Deus, só um adolescente. Os anos se passaram. Encontrei esse adolescente que havia entregue a vida a Jesus no Facebook. Hoje ele é um pastor do Evangelho.
eu gostaria de orar com você. Na sua casa, no seu lar, se você está entregando a sua vida a Jesus neste momento, feche os seus olhos. Deus tem coisas grandes para você. Querido Jesus, existem pessoas que foram corrompidas por Satanás, foram desonradas pelo diabo, humilhadas, maltratadas, e seguem a Satanás comendo as migalhas que o diabo lhes dá. Nessa noite, Senhor, eu creio que o Senhor está levantando um exército de pessoas que se levantarão e proclamarão o Evangelho como cooperadores da sua missão, Senhor. Exército este que vão semear a Tua palavra, proclamar o Evangelho e através disso resgatar vidas que hoje aprisionadas estão pelo diabo. Aquele que ora comigo neste momento, o Senhor entregando a sua vida a Ti, eu peço que o Senhor escreva o nome dele no livro da vida, lhe conceda a salvação da sua vida, a certeza da salvação, e que o Espírito Santo de Deus faça nele morada, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe ricamente, grandemente, em nome de Jesus. Pastor Natan, deixa eu só limpar aqui. Muito obrigado, querido Liel, que Deus abençoe. Foi uma alegria recebê-lo aqui nessa noite e tenho certeza que essa palavra falou de modo especial o coração de todos nós que estivemos acompanhando. Queridos, nós estamos terminando mais um culto e eu queria dar umas duas palavrinhas finais. Primeiro, eu quero agradecer a você que tem contribuído e sustentado o Ministério da IBAE com as suas ofertas e com seus dízimos. Alguém fez contato comigo, algumas pessoas já fizeram contato comigo, perguntando como é que está sendo a contribuição nesse período em que elas não podem vir aqui. A gente já tem, como uma prática muito comum, mesmo em tempos, digamos, normais, a prática da contribuição via transferência bancária, via depósito em caixa eletrônico, mas há alguns irmãos que também fazem a sua contribuição aqui no ato de culto e estão impedidos de vir. E a nossa recomendação é que você faça isso, que você faça através de depósito bancário em caixa eletrônico ou através de transferência bancária, e aí você registra tua contribuição e depois então você encaminha para registro, se assim desejar, a tesouraria e administração da igreja, ok? Quero agradecer àqueles que já têm contribuído, que têm sustentado o nosso ministério e têm possibilitado a igreja então de realizar o seu trabalho. A nossa segunda palavra também de gratidão a nossos participantes da nossa live nessa quarta-feira que passou. Nós fizemos uma live, um bate-papo sobre adoração e culto nesse tempo de quarentena. Foi com nosso irmão Marcos Vicente, que é ministro, dedicado aí tempo parcial para coordenar o Ministério da Música e da Adoração da Igreja. A Vivi, que tem toda uma carreira de envolvimento, de trabalho, de doação, né, aqui na IBAE, no Ministério da Adoração, e ambos estiveram compartilhando a experiência deles e a caminhada deles nesse ministério, e foi muito bom esse bate-papo, foi uma experiência muito gostosa. Para nós a live foi um sucesso, assim, a gente esperava uma participação ali de uma ou outra pessoa, nós tivemos mais de 40 pessoas participando naquele momento, já temos mais de 400 visualizações, então nós estamos muito felizes por isso. Nessa próxima quarta-feira vamos fazer uma outra live. E essa próxima quarta-feira a gente vai fazer uma live chamada Tira Dúvida. Tira Dúvida. Você tem alguma dúvida bíblica? Você tem uma dúvida sobre esse momento que nós estamos vivendo? Como é que Deus está olhando para esse momento? Você tem uma dúvida, sei lá, que não tem nada a ver com esse momento da quarentena, nem de pandemia, mas tem uma outra questão anterior, de um texto, de uma palavra, de uma experiência que você viveu, e você ainda está processando essa experiência,
e ela de alguma forma reclama uma resposta no teu coração. Bom, seja como for, ou até sobre a igreja, né? Alguém pode ter dúvidas sobre a igreja. Nós temos algumas pessoas que nesse processo estavam chegando para a igreja e agora estão aí nesse período de quarentena, um pouco distantes da convivência. Talvez tenha ficado alguma dúvida sobre a nossa igreja, sobre o trabalho da nossa igreja, sobre a nossa visão de ministério. Então, nós vamos fazer nessa próxima live da quarta-feira dessa semana um tira-dúvida. Como é que você vai fazer? Você vai enviar uma mensagem de pergunta pelo WhatsApp para a nossa secretaria. Eu vou te dar o telefone, então, do celular da nossa secretaria. E a irmã Marceline vai registrando essas perguntas. Ela depois vai me passar e encaminhar elas juntos. E o telefone é esse, 999-173603, ok? Vai aparecer na legenda aí, tenho certeza que o Marcos vai colocar aí na legenda esse número, tá bom? Então é isso aí, ó, 999-173603, ok? Você vai botar assim, pergunta. Você não precisa saudar a massa, não precisa estender a conversa, bota apenas assim, pergunta, 2 pontos ou vírgula, e aí faz a pergunta. Não precisa se explicar, não precisa se justificar, apenas isso. Então a Márcia vai separar essas perguntas. Você manda para ela essa mensagem. Pergunta, ok? E a pergunta feita. E a gente vai trabalhar as perguntas que forem possíveis, né? Se forem muitas, a gente vai ter que talvez selecionar em 2 momentos, em 2 lives, as perguntas que forem encaminhadas. Você também pode encaminhar pelo e-mail da igreja, ibai390@gmail.com. ibai390 também está aí, né, aparecendo. Então você faz esse contato também por e-mail, se você desejar, ok? Não precisa explicar nada, nem contar a razão da pergunta. Tem uma pergunta, quer compartilhar, encaminha e a gente vai, se Deus permitir, à luz da palavra do Senhor e da compreensão que nós temos alcançado, responder essa pergunta na próxima quarta-feira, na nossa live ao vivo, e vamos poder interagir também um pouquinho mais. Muito obrigado a todos que nos acompanharam até esse momento. Que Deus abençoe a sua semana. Se você está assistindo no domingo, se já é segunda ou terça para você, que Deus te abençoe, te guie, te guarde. É a nossa oração sempre. Paz do Senhor seja sobre você e sobre toda a sua casa. Deus abençoe.